Nós temos entrevistado na ponta da linha, ele é Ivonei Pioner, presidente da Federação Gaúcha Varejista. Muito bom dia, presidente. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia a todos os radioouvintes. Presidente, queria já começar falando com o senhor sobre essa alteração, né, que o governo gostaria de fazer, que mudaria as regras de trabalho em feriados e finais de semana. Como isso poderia afetar aí o setor varejista do estado do Rio Grande do Sul, presidente? Olha, ele não afetaria apenas o Rio Grande do Sul, mas como um todo, por um motivo muito simples. A atividade econômica, ela já não está numa situação assim acelerada. Nós vemos no Brasil hoje uma estagnação praticamente. E no momento que você retira horas de trabalho, retira horas de atendimento, você diminui a atividade econômica. Mas o que mais impactou também foi ver uma iniciativa dessas sendo feita sem falar com as partes envolvidas. Porque até mesmo o trabalhador, ele não quer que isso aconteça, porque aquelas horas muitas vezes são horas com valores melhores de remuneração e que dão um grande resultado para ele também no final do mês. E de forma geral, assim, presidente, para o nosso ouvinte aqui, o guaibeiro e a guaibeira, compreenderem como é que isso afeta de forma direta os trabalhadores. Isso afeta fazendo com que haja redução de ganhos a nível de salário, porque sempre são extras que entram, né? Afeta principalmente, não apenas o trabalhador, mas afeta também o consumidor, que passa a não ter serviços sendo prestados, né, durante um momento, muitas vezes, onde há uma procura até maior, porque não está trabalhando. Então, assim, o próprio trabalhador que tem folga nesses feriados, muitas vezes é o momento de ele fazer a sua compra e olhar com a sua família algum produto, alguma necessidade que tem, ou até mesmo ser atendido, né, para alguma necessidade que tenha de saúde, algumas outras coisas. E aí, com isso, afeta todo mundo, né? Perfeito. Eu tenho me informado sobre o tema aí, presidente. Eu vi que o ministro do Trabalho e Emprego, ele tem reunido bastante para ouvir os movimentos sindicais. Vocês aí do setor varejista já chegaram a conversar com os representantes sindicais aí para ver a opinião deles sobre esse assunto? Na verdade, eu tive a oportunidade falando com o próprio ministro, tá? Porque a federação tem hoje também a estrutura em Brasília, né, que nós temos a confederação e nós estamos lá hoje presente como unidade federativa, e nós estivemos com o próprio ministro para conversar com ele e aí tentamos sensibilizá-lo, né, e ele ainda tem buscado ouvir também os sindicatos, e nessa conversa nós também tivemos a oportunidade de emitir uma nota para os sindicatos, porque na verdade a intenção deles, em algum momento, é dar poder para o sindicato negociar isso, né, lá na ponta, em cada ambiente que ele atua. E então, é uma transferência. Nós temos que, nesse momento, já decidir como um todo e facilitar o processo para não criar mais problema ainda para a economia. Exato. E eu acredito, né, presidente, eu não tenho como saber, mas eu acredito que os sindicatos vão ficar ao lado do trabalhador, né? O que a gente espera que eles fiquem ao lado do trabalhador e entendam que essa mudança vai ser ruim também para o trabalhador, né? Sim, o próprio trabalhador já manifestou isso, né? E os sindicatos vão ser sensibilizados, sim, porque eles estão aí para a classe laboral. Então eles têm que ouvir a classe laboral. Não pode haver falta de diálogo nesse tipo de condução. E na conversa de vocês aí com o ministro do Trabalho, o que o senhor pode adiantar aí que ele combinou com vocês? Ele ampliou o diálogo, e com isso ele postergou inclusive essa ação. Porém, a busca é para que ela não aconteça, né? Então, nós temos um tempo para agora, de fato, ser ouvido, ser feito conta, ser entendido o que é melhor para a sociedade como um todo, para o trabalhador, né?
e a partir disso a tomada de uma nova decisão. O setor varejista, ele também vai ser afetado aí por outros tributos que estão circulando, como o aumento do ICMS aqui no Rio Grande do Sul. Como é que vocês enxergam esse aumento desse tributo? Não existe mais espaço para aumento de tributo hoje para a classe produtiva do Brasil. Então a gente vê isso com péssimos olhos, né, porque isso aí vai também dificultar a atividade econômica, e nós inclusive já estamos em contato dentro da Assembleia Legislativa do Estado, visitando deputado por deputado e dialogando, mostrando a importância desse tipo de aumento não acontecer por causa da dificuldade que teremos a partir de um aumento ainda maior, né, de impostos, porque no fim toda a sociedade paga. Fica a ideia de que quem produz vai pagar. Não, todo mundo paga, porque isso acaba indo para o custo do serviço, do produto, e depois em algum momento tem que ser repassado. Então vai diminuir ainda mais a capacidade de compra de quem hoje movimenta toda a economia, que é o consumidor. E outra questão que pode afetar também o setor do varejo é a reforma tributária, né? Eu conversei com o diretor de finanças da FAMURS, da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, e ele me explicou que basicamente a reforma tributária, ela deve baixar o preço dos alimentos, mas aumentar o preço de outros produtos para compensar essa baixa nos alimentos. E como é que isso atinge vocês diretamente no varejo, presidente? A reforma tributária, do jeito que está posta, ela favorece a indústria, deixa de forma meia igualitária o agro, mas comércio e serviço pagam uma conta, né? É isso que nós temos conversado com grandes economistas do país, né? E isso daí nos preocupa por demais, né? Principalmente a área de serviço, e hoje há serviço em toda a cadeia. Então, como a economia é uma roda onde todo mundo está interligado, mesmo que afete inicialmente mais uma área, acaba afetando a todos. Exemplo, o serviço que existe, por exemplo, que presta serviço para o agro, vai acabar afetando o agro também. Então, num primeiro momento, é uma ilusão de que não tem aumento para A ou para B, porque vai afetar todo mundo. E o varejo não é diferente. O varejo também recebe ou depende de muitos serviços. Então nós estamos muito preocupados, mas há agora um momento de leis complementares nos próximos 2-3 anos, e haverá muita discussão para que a gente possa estar vendo o que dá para ser feito para amenizar o impacto da proposição de reforma que está aí posta. Presidente, eu acredito que esses 3 assuntos que a gente está conversando aqui, eles têm um problema em comum, né? Que é a falta de diálogo das autoridades com os setores envolvidos, né? Principalmente o varejo, os setores de serviço, enfim, isso afeta, essas 3 pautas afetam todos, inclusive a população, que no final paga a conta também, junto com os empresários, né, presidente? Sim, isso aí é o grande problema, e hoje é uma grande qualidade da nossa federação e do nosso sistema CNDL, do qual nós participamos, é que nós temos uma estrutura chamada RIG, Relações Institucionais Governamentais. Nós estamos presentes na Câmara de Deputados, no Senado, dentro dos ministérios, estamos presentes a nível estadual, aqui na Assembleia, mesmo conversando com secretários executivos, e também nos municípios, porque nós precisamos de diálogo para tomada de mais decisões. Nós não somos antagônicos às decisões ou às proposições, mas não podemos aceitá-las sem antes dialogar, pensando no melhor para os nossos associados e para a nossa sociedade. Perfeito. Conversamos aqui com Ivonei Pioner, presidente da Federação Gaúcha Varejista. Presidente, muito obrigado por nos atender cedo do dia. Desejo aí para o senhor uma excelente semana de trabalho. Muito obrigado, um abraço a todos.
Grande abraço. Falamos aí com o presidente da Federação